Bom dia Mega Grumen, bom dia Rick. Bom dia, Fê. Bom, gente, como vocês puderam observar, eu já estou aqui agora no palco 1. Vou fazer um bate-papo aqui com o Fê. A gente vai falar um pouco sobre vendas de serviços, né, Fê, com visões diferentes, para que possamos ajudá-los aí com algumas dicas no dia a dia. Que responsabilidade, né? Sentar do lado do Rick Santiago. Me ensinou muito, graças a Deus aprendi bastante com ele sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu já queria começar a falar, Rick, sobre a importância que tem esse tema, né, dentro da nossa profissão. E o quanto eu aprendi a ser mais comercial dentro do Banho Tosa com a Hydra. Então, eu tinha uma outra visão quando eu trabalhava dentro do pet shop mesmo no dia a dia. Então, de tanto assistir palestra, de tanto aprender com vocês, de colocarem na minha cabeça que eu tinha que vender esse serviço, eu consegui enxergar o quanto eu era capaz de ganhar mais dinheiro também, né? Então, isso abriu muito a minha cabeça. É, isso aí. A gente costuma falar muito sobre venda de serviços e trabalhando a gente viaja muito e conhece muitos pet shops. E eu sempre escuto, Fê, a mesma coisa. Rick, mas aqui na minha região é muito difícil, eu não consigo ofertar, os meus clientes não valorizam. E realmente é muito difícil, né? Não existe uma fórmula para que você, uma fórmula mágica que você consiga vender serviços muito bem e muito rápido. Na verdade, o que eu sempre costumo dizer é que venda de serviços é um novo conceito. E como todo novo conceito, ele leva muito tempo para ser implantado e aceito. Então, é com muito custo que a gente começa a mudar o pensamento dos nossos clientes, a gente começa a mudar o nosso dia a dia e até mesmo os nossos hábitos, porque nós, como profissionais, a gente comete muitos erros também. Às vezes, para fidelizar um cliente, você dá uma hidratação ali escondida no pacote, você acaba fazendo algumas coisinhas ali no banho que não são ofertadas, e com isso a gente vai acostumando muito mal os nossos clientes. Mas a partir do momento que a gente começa a startar uma linha certa, uma linha de produção que aconteça corretamente, os clientes também começam a entender e valorizar isso. Exatamente, Henrique. E é importante também lembrar que cada lugar do Brasil é diferente, cada região é diferente. Então, às vezes, a minha realidade ou a minha necessidade é diferente, por exemplo, de uma pessoa que está no Nordeste. Sim. Então, assim, é o que você acabou de dizer, e eu tenho um exemplo para te dar. Quando começou essa coisa da tosa asiática, que é uma das mais recentes, não é todo mundo que aceitava, não era todo cliente, e a gente tinha que vender esse serviço. E como colocar na cabeça do cliente para ele fazer uma tosa tão exótica, né? Indicando, mostrando, vendendo a necessidade. Então, não foi só por estética, mas a partir do momento que você começa a oferecer, e é aquilo que você falou, não é de um dia para o outro, tem todo um trabalho. Então, esse processo de fazer o meu cliente entender que a tosa asiática, além de esteticamente bonita, era uma necessidade para o cachorro dela, durou muito tempo. Então, toda vez que eu vou dar uma palestra em qualquer lugar do Brasil, eu sempre escuto alguém, ou alguém sempre levanta a mão e fala assim, mas na minha região isso não funciona. Eu sei que em São Paulo a gente é um pouco privilegiado, né, por ser muito grande, mas aqui em São Paulo também não funcionava. E se eu não começasse a oferecer para o meu cliente, ou ninguém começasse a oferecer, talvez hoje também não existiria tanto pedido de tosa asiática daquele cliente. E isso eu estou dando um exemplo, mas a gente pode começar a oferecer qualquer tipo de produto, de serviço. O problema é que tem algumas pessoas que sempre falam, mas aqui não funciona, ou aqui não tem como, ou aqui meu cliente não aceita. Não quer pagar. Não quer pagar, mas eles não insistem, eles não oferecem. A partir do primeiro não, eles já falam, mas aqui não está dando certo, ou aqui não funciona. Então, é muito complicada essa questão, principalmente, de venda de serviços, tentar aumentar o portfólio, porque, como o Fê falou, são regiões diferentes, clientes diferentes e hábitos diferentes. Você, melhor que ninguém, conhece e entende os seus clientes e a sua região. Então, o ideal é que você tente fazer com que os seus clientes, eles aceitam aquilo que você está tentando implantar. Por exemplo, tosa asiática. Mesmo eu estando em São Paulo, eu moro no ABC e a gente tem um pet shop no ABC. Ela não é tão conhecida ainda. Então, eu não consigo vender tão bem tosa asiática como eu vendo uma tosa bebê, que já é mais universal. Então, obviamente, eu vou tentar introduzir a tosa asiática, mas ainda assim, eu vou trabalhar aquilo que o meu cliente está preparado. A gente teve até uma dificuldade quando a gente fez o nosso pet shop,
porque de imediato a gente colocou o nome de fachada como Centro de Estética Animal. Só que a minha região, ela não era preparada para ter um centro de estética animal. Entendi. A gente estava no momento de banho e tosa, a gente estava naquela transição ainda. Então era muito complicado eu falar que ali a gente cuidava de pelo, que a gente não queria tosar, que a gente queria manter o pelo do animal grande, para a gente conseguir deixar bem bonito, nutrido, hidratado. Só que hoje em dia, mesmo estando aqui na região do ABC de São Paulo, a gente consegue vender muito mais hidratação do que tosa hoje, por exemplo. Porque hoje o meu cliente entende que ele pode ter o pet com pelo grande. Que a gente, né, os esteticistas, nós somos responsáveis por manter o pelo grande e cuidar. Eu sei que muita gente reclama, mas os meus clientes, o pelo embola, gente, embola realmente, e lá comigo também embola. E não adianta eu tentar me iludir achando que meus clientes vão escovar o pelo em casa, achando que eles vão desembolar em casa, porque não vai acontecer. O cliente que está disposto a pagar pelo serviço, ele quer a comodidade. Exato. Então eu sempre falo, olha, tenha o pelo grande que o resto a gente cuida. Se ele tiver com o pelo muito embolado, eu peço para vir antes. A gente faz uma escovação e no dia do banho a gente hidrata e faz o que tem que ser feito. O Rick, você abriu sua loja tem quantos anos? Faz 5 anos. E você já sentiu uma diferença de 5 anos para cá? Já, hoje, graças a Deus, nós somos reconhecidos como uma referência em estética animal na região. Quando a gente falava estética animal era bem estranho, né? Tinha cliente que não sabia o quanto a gente queria dizer com esse nome. Na cabeça deles, eles não entendiam. Banho tosa era banho tosa, é aquele lugar que o cachorro raspava, tomava banho e saía. E eu lembro, eu estou dando os meus exemplos, tá? Da minha realidade, o que eu passei, até para que sirva de exemplo. Então, quando eu comecei a trabalhar com banho tosa, eu não vendia. Você lembra, você me conheceu no começo, eu não abria a boca, eu não conseguia falar. Então, para eu começar a vender serviço, foi muito difícil. Então, por um longo tempo, eu só fazia banho, ou raspava um cachorro. Banho, raspava um cachorro. E quando eu ia oferecer alguma coisa, eu fazia a pergunta, né? O senhor quer fazer tal serviço hoje? O senhor quer fazer uma hidratação? E eu tinha a resposta sempre como um não. E aquilo me desmotivava. Então, até eu conseguir trabalhar nisso, e aquilo que eu falei, aprendi muito em palestra da Hydra, foi um longo percurso. E quando eu aprendi a vender, foi uma realização. Então, você imagina uma pessoa que nunca vendeu um serviço porque não conseguia e depois de um tempo ela estava vendendo hidratação para um cachorro que faz lâmina 10, por exemplo. Então, quando você aprende a vender, fica complicado. Muito mais fácil. Aí você vai pegando os macetes. Eu achei engraçado agora o Fê tocar nessa questão de palestra da Hydra, porque antes já de trabalhar na Pet Society, eu já frequentava os workshops. E eu ficava assim me perguntando, gente, como que esses meninos conseguem vender tanto serviço e eu lá na minha região não consigo fazer nada? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu não entendia isso. Falava assim, às vezes o que eles falam não se aplica. Não eu não tinha o entendimento ainda do meu mundo e do meu negócio. Obviamente, depois que você começa a entender sobre os produtos, você começa a trabalhar melhor o seu marketing, porque isso é muito importante. Você trabalhar melhor o seu marketing, você trabalhar melhor aquilo que você quer ofertar. Por quê? É importante que você conheça o perfil do seu consumidor. Mais uma vez, você tem que saber o que ofertar. Será que o seu consumidor está preparado para uma estética animal? Será que ele já está nesse momento? A partir do momento que você entende o momento do seu consumidor, você vai ofertar muito mais e você vai acertar com isso. Hoje, eu entendo que, por exemplo, o nosso portfólio de serviços é absurdo. Dentro do centro de estética, você tem hidratação, cauterização. Agora a gente está entrando com essa questão de spa dermatológico, banho de ofurô, tosse higiênica, tosse asiática. Gente, são muitas oportunidades. Mas é ideal você saber trabalhar esse marketing. Eu vou colocar tudo num banner na frente da loja? Eu vou colocar tudo lá atrás, escondido? Eu vou panfletar? Não, você tem que entender onde está o seu consumidor. Hoje as pessoas elas estão cada vez mais conectadas. E se você quer atingir um público, você tem que ir onde ele está. Se as pessoas estão conectadas, você tem que criar estratégias para chegar até o seu consumidor. Hoje eu entendo que nem sempre é o tutor que leva o animal para o banho. Então a gente tem um contato muito complicado, porque se não é o proprietário, a pessoa que tem o poder de decisão que está levando para o banho, como que eu faço para ofertar serviços? Pra vender, sim. Eu não vou conseguir. Então eu tenho que chegar até ele. Às vezes é legal você tirar uma foto, mandar no WhatsApp, falar, mamãe, já estou aqui tomando banho.
fazer a foto do penteado, mandar para ela, porque essa pessoa vai se sentir lembrada, ela vai gostar desse seu gesto e ela vai publicar, ela vai avisar os amigos e com isso você vai ganhando cada vez mais engajamento. Por isso que eu falo que é muito importante você entender o seu consumidor e saber o que ofertar. O segredo do marketing é sensacional. O Rick, um outro exemplo que eu dou agora, que está acontecendo bastante, é a coloração, né? Que está em alta. Só que assim, há 3 anos atrás, quando eu abri a escola, eu já fazia coloração. Só que eu fazia mais focado para campeonato, mas eu postava bastante. Só que não tinha procura de coloração naquele momento. E agora, depois que a gente começa a usar a rede social, o Instagram, para fazer esse marketing, está crescendo muito, pelo menos aqui em São Paulo, tem muita procura. Então, eu acho que hoje, lá na escola, eu atendo alguns clientes e eu acho que num sábado eu consigo atender ou tenha procura de mais ou menos uns 4 clientes procurando coloração. E aquele cliente que não procura, e às vezes eu vou atender para fazer uma tosa, eu tenho o meu jeito de vender. Eu não consigo... Particular. Para o meu jeito particular. Eu não consigo ficar forçando o cliente a fazer aquilo. Então, eu começo a conversar, vou chegando perto do cachorro e vou falando que o cachorro é lindo, que realmente é lindo, não estou mentindo. E passo a mão na cauda, vou falando, nossa, imagina essa cauda colorida, com uma super cor. E às vezes o cliente nem imagina que existe isso para cachorro. Dela coloração, mas isso não faz mal. Depois eu explico, antes de mostrar qualquer foto, eu explico todo o processo, que não faz mal. E aí eu começo a mostrar foto dos meus serviços para poder oferecer. E aí, enquanto isso, eu estou falando ao mesmo tempo sobre o bem-estar animal, que não vai sofrer, que não vai atingir a pele do cachorro, que pode fazer tranquilamente. E no final da conversa, o cliente sempre está assim, ai, pode fazer. Ah, eu quero fazer. Ou então, vamos fazer só uma mecha para ver como fica, e aí depois eu mostro para a família e eu vejo como tá. E acaba fazendo. Então, assim, eu nunca tive uma pessoa que eu falei, vamos fazer uma coloração, e a pessoa não, não, e não, e não quero. Então, se eu não insisto, eles não fazem. Se eu não mostro, se eu não coloco a necessidade, eles não vão querer fazer. Eles não vão querer fazer. Então, eu não gosto de ficar naquela coisa, ai, vamos fazer, ai, vamos fazer, ai, vamos fazer, porque eu acho que você está forçando o cliente, forçando. Essa questão ela entra muito na prática de oferta, busca e procura. Coloração é uma coisa muito nova, você imagina, se eu não conseguir vender tanta tosa asiática, imagina a coloração quando que eu vou começar a aplicar. Mas é engraçado que assim, quando você tem a oferta e não existe a busca ou procura, é você que tem que apresentar. Sim. Então aí é que está o segredo, porque é muito comum, principalmente em visitas, a gente vê que o pessoal fala assim, ah, tudo bem, o Rick lá e o Fê falou que tem que vender serviço, vou vender hidratação. Aí o cliente chega, pá, aonde está a hidratação? No fundo do centro de estética, onde ele não tem um campo, né, de visão, ele não conhece o produto. E as pessoas, elas são muito sinestésicas. A gente tem 3 perfis de público. Aquele que você pode vender somente falando, aquele que quando você vai vender, ele tem que ver o produto, e aquele que quando você vai vender, ele precisa tocar, sentir, para entender a necessidade. Ou seja, nós temos que envolver o nosso público nos 3 métodos, porque você não sabe com quem você está trabalhando. Uhum. E esse seu modelo de vender coloração é muito legal, porque nem todo mundo que chega lá, né, vai fazer algum serviço na Galhard e quer pintar o cachorro. Aí você mostra fotos, você mostra como já ficou, você já mostra o seu trabalho, a pessoa vai criando essa necessidade no subconsciente. Sim. E aí automaticamente, principalmente se tiver um animalzinho com a mesma raça ou parecido com o dela, ela fala, Isso, e lá eu tenho os meus cachorros coloridos, né? Então, na grande maioria, eles veem os meus cachorros soltos, coloridos, e começam a questionar. Então, esses eu não preciso ficar mostrando muito, eles já perguntam. Mas aqueles que não perguntam, que não veem, eu mostro. Eu até falei na questão de vender a necessidade, né? Aí você me pergunta, mas qual a necessidade de pintar uma cauda? É o que todo mundo me pergunta. E eu sempre dou o exemplo do meu cachorro, do Speed. O Speed, você sabe que ele dorme o dia inteiro, ele é meio mongo, ele me puxou eu. Ele é mais calmo. E sempre quando ele está colorido, todo mundo que entra na escola, ou sempre quando eu saio com ele, quer passar a mão nele por conta da coloração. E o Speed ama ter carinho, ele ama. Então, se eu não pinto o Speed, ele fica depressivo. Ele tem a necessidade de ter a cor para todo mundo fazer carinho nele. Não que eu já não faça com ele branco, porque eu amo ele. afanado, né? Exato. Então, eu explico isso para o cliente, porque
é a preocupação deles. Mas qual é a necessidade de ter uma coloração? É exatamente isso. O cachorro ele vai se sentir muito mais tocado, muito mais amado. E isso é engraçado, Fê, quando você fala de ter o speed, de ser o seu cartão de visita. Meu cartão de visita. Gente, Exato. esse é um dos segredos também. Se você quer vender coloração, quer vender tosa asiática, você quer vender hidratação ou qualquer serviço que seja, se você tem um modelo dentro do pet, é 60% do caminho já. Porque as pessoas vão ver aquilo e elas vão querer igual. Como a gente fala, né? Às vezes a pessoa chega ali com a fotinha do cachorro. Ah, quero meu cachorro igual a esse. Exato. Como que vai fazer, né? Exato. Às vezes você não consegue fazer aquilo. Mas você pode ter fotos ou até mesmo alguns arquivos onde você possa mostrar para o cliente o que você pode fazer dentro do perfil do pet dele. É Exato. importante isso. A maioria dos meus clientes hoje, graças a Deus, depois de... Eu acho que eu já trabalho com isso há 15 anos, mais ou menos. Eu comecei com 13. Eu não vou falar quantos anos eu tenho. A gente calculando aqui, 15 anos trabalhando, mais 13, tá velho. Tá, então, assim, durante a grande maioria desse tempo, eu vendi muito serviço. Eu trabalhei no banho tosa. Hoje em dia eu tenho a escola há 3 anos, mas foram só 3 anos de escola. Todo o restante do tempo foi vendendo serviço. Então, hoje em dia, a grande maioria dos meus clientes que não se afastaram de mim, eu não tenho mais essa preocupação de vender o serviço. Elas me falam do serviço. Então, se eu esqueço de falar alguma coisa, elas falam assim, e faz a hidratação hoje, e faz a tosa higiênica, eu não preciso mais vender. E mesmo quando elas não querem, eu mostro a necessidade, eu falo, não, vai ter que fazer por isso, por isso e por isso. Elas, então pode fazer. Então, já cheguei num patamar com os meus clientes que eles confiam na minha mão do serviço que eu vendi anteriormente. E eu não faço uma venda falsa. Eu não falo que tem que vender, eu não falo que tem que fazer porque... por X motivo, eu mostro a necessidade. Então, se eu anoto lá no meu checklist, quando eu faço a avaliação, hoje precisa de tosa higiênica, precisa de hidratação, precisa de tonalizante. Eu entrego a fichinha para a recepcionista, que é a função dela mostrar valor. E aí tem um cliente ou outro que fala, não, mas espera, eu não pedi. Aí eu falo assim, não, a senhora não pediu, mas ele precisa. Por quê? E eu mostro. A tosa higiênica precisa porque está com pelo, esse pelo pode acumular água, urina, pode ficar úmido, pode estar problema de pele. Eu vou aumentando, né? E o cachorro pode virar óbito. Ai, Não, exagero. Mas eu mostro a necessidade. Então tem que tirar, hoje ele vai ter que fazer. Mas a hidratação, não precisa, ele já está com o pelo lindo. E mostra, dependendo do tipo de hidratação, não, hoje ele está precisando de uma reconstrução, então eu estou fazendo tal hidratação para isso, para isso, para isso. Porque se não fizer, durante a semana, esse cachorrinho com um pelo no chão, a senhora mora onde? Tem cimento, tem pó, tem avenida. Durante a semana, esse cachorro vai ficar em contato direto com isso. E semana que vem ele vai voltar pior do que ele está hoje, então tem que fazer. Aí o cliente sempre pensa, né, mas ele já está com pelo longo, liso, não precisa. E a gente, como profissional, tem que mostrar isso, que tem que fazer, né? Que é importante fazer isso. De uma forma assim que eu entenda. Como eu disse anteriormente, eu tenho um centro de estética no ABC de São Paulo e a gente hoje consegue vender muito mais serviços do que antes. Confesso que não foi fácil, a gente teve que entender o momento realmente do meu consumidor ali, como ele estava apto a receber tudo que a gente tinha para oferecer. E hoje a gente consegue vender mais. Mas antes, pessoal, é importante que você capacite também a sua equipe. Hoje a gente fala de vender hidratação, vender serviços. Mas antes de mais nada, quando a gente fala que você é um especialista em grooming, isso envolve conhecer sobre estrutura de pelagem. Porque, por exemplo, você não pode vender uma hidratação simples para um animal que está com o pelo totalmente danificado, totalmente destruído. Esse pelo, ele requer nutrientes que são necessários. Então, talvez o perfil desse pet seja uma hidratação de reconstrução. Porque, como o Fê falou, se você oferta um produto que o cliente ele não vê diferença ou que ele não enxergue necessidade, é um problema. Porque ele vai fazer essa hidratação uma vez e possivelmente no próximo banho ele não queira. Então, assim, tem que ser diferente de um banho tradicional. Você tem que se doar mais. Por exemplo, é muito comum a gente ver animais de pelagem longa quando faz hidratação na máquina de secar. Será que vai ficar legal? Será que a gente vai dar caimento para esse pelo? Será que vai ficar baixinho? Talvez não. Quando você vende o serviço, o cliente está cobrando esse tempo que você teria a mais. Então não é justo colocar o pet dentro de uma máquina de secar.
Então você tem que se doar para fazer o serviço corretamente. Hoje a gente está afunilando cada vez mais o mercado, a gente foi de banho e tosa para centro de estética, agora está vivendo um spa dermatológico, ou seja, é um centro de cuidados. Né? O pet ele virou membro da família, hoje ele dorme na cama com o proprietário. Então quando a gente fala de spa dermatológico, a gente está falando mais dessa parte de relacionamento, tanto do tutor quanto o pet e vice-versa. Daqui a pouquinho a gente vai ter 2 convidados aqui, inclusive a doutora Salwa Catânio, que ela vai falar um pouco sobre essa questão, e o Luiz Renato também. E aí a gente vai ter a visão do groomer e do médico veterinário. Ô Rick, e hoje em dia eu levo para um lado muito, eu sou o profissional, entendeu? Se eu estou atendendo aquele cliente falando que tem a necessidade, ele vai ter que acatar isso, porque eu estudei para isso. Então eu não levo todos esses anos que eu fiquei de domingo a domingo estudando, assistindo palestras como as da Hydra, para chegar no dia a dia e o cliente falar assim, eu não quero fazer, e eu virar as costas e entrar. Então, quando eu aprendi a me valorizar como profissional e não fazer com que eu tenha perdido todo esse tempo de estudo para nada, eu falei assim, não, eu vou fazer igual um profissional, por exemplo, um médico. Se você vai num cardiologista e ele vê alguma coisa que está de errado no seu coração, ele vai prescrever ali alguns exames. Você não vai virar de costas e falar assim, hoje não. Não é Não. necessário. Né? Ah, não, não é necessário. Ah, hoje não, deixa para a semana que vem. Você vai fazer o exame que ele está pedindo, porque ele é médico, ele estudou, ele sabe. Então, eu levo muito isso de verdade para o dia a dia. Então, se eu estou prescrevendo ali no meu checklist que precisa disso, 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 eu primeiro mostro tudo, a necessidade, antes de receber o não do cliente. Se depois que você falou tudo, provou que precisa, e mesmo assim ele não quer, você tem que demitir esse cliente da sua vida. É uma opção Demite dele, né? esse Você cliente passa da as sua vida. necessidades. Exato. Às vezes, no momento que ele vem fazer o serviço, ele não quer, mas ele fica com isso na cabeça e talvez no próximo banho vai falar assim, Fê, lembra que você falou que eu precisava fazer tal coisa? Hoje eu quero. E aí a gente consegue ter esses insights. Fê, agora a gente tem uma convidada ilustre que vai entrar aqui conosco. Você imagina quem seja? Eu imagino. Imagina? Imagino. Ela é uma pessoa sensacional, especialista também em vendas. E agora a gente queria chamar aqui para participar com a gente nesse bate-papo a Andréia. Será que ela já está aí com a gente? Bom dia, Deia. Bom dia, tudo Tudo bem? bom? Tudo bem. Bom, eu já trabalhei com a Deia. É. Quando eu comecei a trabalhar um pouquinho, acho que uns 2 meses depois, a Deia começou a trabalhar no mesmo centro de estética que eu. E a gente vendia muito, a gente aprendeu muito junto, né, Deia? Você lembra dessa época que a gente vendia muito serviço? Eu lembro sim, eu lembro também que quando você fez o meu teste, né? E eu usava sabão de coco, você falou assim, eu falei assim, mas cadê o sabão de coco? E você falou, você tá louca? E você falou que a gente tem produtos que utiliza que não é necessário usar isso, né? Foi muito engraçado essa época. Eu também não E sei realmente, se... eu vendia bastante serviços também ao seu lado. Não sei se as pessoas sabem, a Andréa Simões, ela é uma groomer super conhecida também no mundo pet. E ela tem uma filha que é exemplo, né, Fê? Exato. A filha dela... É linda, maravilhosa. Acho que todo mundo já conhece, né? Porque ela tá sempre lá na escola, fazendo penteado e modelo, que é a Súria. Sempre A serve de Súria, modelos, né? sempre, sempre. A Súria é da Deia. E daí, você lembra quando a gente começou a trabalhar, a gente, no começo, a gente não conseguia vender tanto serviço, né? Os clientes não eram acostumados com aquela coisa da hidratação de argan, ou seja qual for a hidratação. Era uma luta para a gente vender. A gente não conseguia de primeira, a gente ficava insistindo até que a gente conseguia. Você lembra? Eu lembro sim, Fê. Eu acho que isso está muito atrelado também na questão da gente conhecer aquele produto que a gente está vendendo, né? E eu lembro que na época lançou a hidratação de chocolate. A hidratação de chocolate da Pet Society. Eu lembro. Isso, foi bem no lançamento da hidratação de chocolate e era algo novo, né? E todo mundo ficava, como que a gente vai conseguir vender esse produto, né, para os cachorros, né? E a gente conseguia ter uma relação com o cliente muito forte, né? E com o pet também, e por isso a gente tinha essa facilidade de vender, agregar o serviço, o valor e a necessidade também para o pet.
E eu lembro que a gente tinha uma banhista que trabalhava com a gente chamada Patrícia, bem engraçado isso, porque ninguém oferecia o serviço, né, do jeito que ela oferecia. E a gente queria descobrir qual era o segredo dela, porque ela vendia hidratação de chocolate para todo mundo. E ela tinha até uma musiquinha quando ela vendia a hidratação de chocolate, que ela entrava cantando Chocolate. chocolate, zoando na nossa cara. E aí a gente começou a prestar atenção, como que a Patrícia vende tanta hidratação de chocolate? E aí, quando ela ia vender, automaticamente ia todo mundo para a recepção para ver o que ela falava com as clientes. Ela encantava o cliente, ela mostrava necessidade, ela literalmente conversava com o cliente. Ela não aceitava um não como resposta. E aí, depois de uma época, todo mundo vendia hidratação de chocolate. Exatamente. Eu trabalhei muito próximo à Patrícia, então a gente, toda vez que ela entrava, eu já ia junto, olhar como ela vendia, já vendia para o meu cliente e, consequentemente, a gente era um dos maiores faturamentos da onde a gente trabalhava, né? É legal entender isso, porque quando eu trabalhei numa grande rede e a gente era em 9 pessoas. E eu sempre fui do tipo que nunca gostei muito de fazer tosa. Eu falo que eu sou tosador meio araque, né? Eu gosto de fazer banho, eu gosto de secar, eu gosto de fazer penteados. É o que eu me identifico. Então não adianta eu tentar ficar vendendo uma coisa que eu não conseguia. Exato. E eu conseguia vender muito penteado que ninguém conseguia e hidratação, porque uma coisa puxa na outra. E o pessoal ficava com isso também. Meu, como que o Rick consegue tudo mais? Gente, às vezes é dedicar o tempo. Os nossos clientes, eles são carentes. Eles querem que você entenda um pouco sobre a vida do pet dele, que você conheça o pet dele, que você dê atenção, que você brinque. Às vezes a gente não lembra o nome do tutor, mas você sabe que O nome a do pé. Belinha chegou pro Exato, banho. exatamente. Eu acho que isso já é um fator assim essencial para eles já, opa, eu vou confiar. Tudo que ele falar para fazer na minha filha, que ele lembrou o nome, mas não lembrou o meu, eu vou querer fazer. Então esses pequenos detalhes também fazem muita diferença. Você demonstra amor e importância, né? Exato. André, eu queria agradecer a sua apresentação aqui conosco. O que você está achando aí do Mega Gourmet Show? Olha, eu acho que uma empresa como a Hydra, né, tá trazendo essas informações para a gente é muito importante, né? E aproveitar esse momento de pandemia onde a gente não pode sair, não pode estar próximo de vocês, né? Ou às vezes não está trabalhando no momento, né? E ter todo esse conteúdo, essa informação, acho de uma grandeza incrível que vocês estão fazendo por nós, né? Trazendo para a nossa área esse diferencial, né? Porque eu vejo a Ida como um diferencial na nossa vida, né? Ah, E eu acho muito, muito bacana também. Eu compartilhei as lives, meus clientes, os meus amigos estão todos compartilhando. Ontem minha família inteira estava em peso aqui olhando, né? E participando da live, uma coisa única na minha vida, né? Ter minha mãe, meu irmãozinho, minha irmã, todo mundo vendo a live e gostando de ver também. Não é só o tosador, o groom, o veterinário, acho que é a família mesmo, né? Vocês trabalham com a família do pet, né? E isso é uma coisa assim que muito importante. Eu conheço a Hydra e aos meus 13 anos de trabalho eu conheço a Hydra e cresci. Eu devo muito meu crescimento para essa empresa. Eu não digo uma empresa, né? Eu acho que é uma família mesmo, né? Eu devo muito meu crescimento com vocês, né? Então, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, todas as lives que vocês faziam, todos os treinamentos, eu coloco isso em prática no meu dia a dia e isso faz todo esse diferencial, esse conhecimento, esse nome que a gente constrói e a carreira também. ai, E que é isso. linda. Deia, muito obrigado, viu, por dividir sua experiência com a gente hoje. Um beijo, Andréia. Beijo. Obrigado pela Muito sua obrigada. participação aqui com a gente, viu? Eu agradeço, fiquei muito honrada de poder participar com vocês, tá? Foi uma honra grande participar aí com vocês e tenho certeza que é um sucesso grande e vocês ainda vão fazer muita coisa no nível mundo mesmo, tá? Eu Tá agradeço certo. demais, obrigada. Beijo, querida. Beijo. E Bom, Rica, também Gê. queria te agradecer muito, Ah, porque nas suas palestras eu também aprendi muito com você exatamente sobre esse tema. Então, para mim é muito importante esse dia estar dividindo esse palco com você. Muito obrigado mesmo. que lindo. Gente, não sei se todo mundo sabe, há 9 anos atrás, quando eu entrei na Pet Society, eu fui treinado pelo Felipe. O Felipe, ele era, assim como eu, um promotor da Pet Society, e ele me ensinou tudo que eu sei sobre produtos, sobre os produtos da linha Hydra. Foi aí que meu mundo começou a expandir, minha mente começou a abrir. E a gente passava alguns perrengues juntos, Juntos, né, é em isso aí. viagens.
Muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a gente. Gente, você que está aí acompanhando então essa live com a gente, eu e o Fê, a gente já vai se despedir, mas não deixem de compartilhar, chamar todo mundo no Instagram, né, Fê?